E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Geraba de História, no projeto preparatório PAS, UEMA, a ENEM. Nossa aula de hoje nós iremos resolver alguns itens, questões que caíram nas últimas provas do PAS, UEMA e também do ENEM. A temática dessas questões aborda um dos momentos da história política republicana brasileira, que é a Era Vargas. A Era Vargas, que vai ali de 1930 a 1945, tem 3 momentos ali políticos. O primeiro momento, caracterizado como um governo provisório, que na verdade não tem nada de provisório, porque há um continuismo de Vargas no poder. No segundo momento, você tem um governo constitucional, onde nós teremos o Brasil passando aí por uma curta experiência democrática, mas uma experiência que, na verdade, não vai ser aprofundada, pelo contrário, o Brasil vai acabar caminhando para uma ditadura a partir de um golpe, que é o golpe de 37, que é o golpe do Estado Novo, e a terceira e última fase da Era Vargas é a ditadura do Estado Novo, é o governo autoritário, que vai ali de 1937 até 45. Na primeira questão, nós temos aqui um fragmento, e é importante que a gente leia esse fragmento, faça uma análise, até mesmo para entender o comando e ir para a resolução da questão. O Manifesto dos Mineiros da Educação Nova, de 1932. Tá? Na verdade, é um modelo de educação proposto aí pelo populismo varguista. Esse manifesto, ele conta, evidentemente, com intelectuais, tá? Que vão propor um novo modelo educacional para o Brasil, né? Diferentemente daquele modelo lá da época da Primeira República, da República Oligárquica ou da República do Café com Leite, como ficou conhecido. E aqui no texto ele mostra esse manifesto, né? Olha só, a educação nova, a ideia de que a Era Vargas iria trazer um novo modelo educacional para o país. Alargando a sua finalidade para além dos limites das classes, ou seja, a educação, ela é para todos. Né? Ela não é uma educação apenas para uma determinada classe, por exemplo, para as elites. O manifesto já começa mostrando que a educação todos têm que ter acesso, principalmente quando ele diz, alargando a sua finalidade para além dos limites das classes. Então, o manifesto, ele defende uma educação para todos, um acesso à educação para todos. Assume como a feição mais humana, então o manifesto que fala aí da ideia do humanitarismo, a sua verdadeira função, preparando-se para formar a hierarquia democrática, né? Pela hierarquia das capacidades, ou seja, para formar o que nós chamamos de uma hierarquia das capacidades. Então, se o manifesto fala da hierarquia das capacidades, isso significa dizer que ele está falando do mérito, ou seja, a formação educacional do manifesto está priorizando a ideia da educação com mérito, principalmente quando ele fala de hierarquia das capacidades, recrutadas em todos os grupos sociais. Está vendo? O acesso a todos, o mérito de todos os setores da sociedade, independente se é das elites, classe média ou setores populares. Aqui se abre as mesmas oportunidades, então educação para todos, mesmas oportunidades. Ela tem por objeto organizar e desenvolver os meios de ação durável, com o fim de dirigir os desenvolvimentos natural e integral do ser humano, né? Uma educação que contribua para o desenvolvimento tanto pessoal como o desenvolvimento integral desse indivíduo, tá? Em cada uma das etapas do seu crescimento, ou seja, então uma educação para todos, uma educação lá por mérito, desde a fase infantil, passando pelo que hoje, por exemplo, nós conhecemos como educação infantil, educação fundamental e ensino médio, né? Então seria todas as modalidades de ensino, de acordo com uma certa concepção de mundo, ok? Beleza? Então aqui vem o comando da questão.
Os autores do manifesto citado procuravam contrapor-se ao caráter oligárquico da sociedade brasileira. Ou seja, eles eram contrários ao modelo de educação lá da chamada República Oligárquica ou da República Velha. Neste sentido, olha só o comando, o trecho que nós acabamos de interpretar propõe uma relação necessária entre o quê? Entre a educação para todos, que todos têm acesso à educação, à escola, e a questão da valorização do mérito. Então, resposta letra B de bola. Acesso à escola e a valorização do mérito. Ok? Muito bem. E aqui nossa segunda questão, que caiu no Enem 2018. Aí ele vem com o seguinte texto. O marco inicial das discussões parlamentares em torno do direito do voto feminino são os debates que antecederam a Constituição de 1824. Então, o fragmento já começa a mostrar que já existia discussões políticas no Brasil, antes mesmo da Constituição de 1824, em torno do voto feminino. E já existia um debate. Tá? Só que é preciso observar que a Constituição de 1824, que é a Constituição do Império, ela não vai legalizar esse voto feminino. O voto feminino é criado ali no governo provisório de Vargas e, em termos constitucionais, ele vai ser regulamentado na Constituição Liberal de 1934, que é a primeira Constituição da chamada Era Vargas. Que Era Vargas, ela vai ter duas Constituições, a 34, que é uma Constituição liberal de avanços no campo político, no campo social, como é o caso, eu diria até trabalhista, como é o caso, por exemplo, do voto feminino, que ela vai regulamentar, e teve também a Constituição 37, que é lá da ditadura, que é a chamada polaca, que não trazia qualquer impedimento, tá, ao exercício dos direitos políticos da mulher. Mas, por outro lado, também não era explícita quanto à possibilidade desse exercício. Ele está mostrando que a Constituição de 24, por mais que ela não trouxesse nada que impedisse o voto feminino, mas também ela não trazia nada que possibilitasse esse voto. Tá? Não traz nada que impede, mas não traz nada que possibilita. O que prova que, dessa forma, o voto feminino ele vai ficar de fora da regulamentação constitucional de 1824. Aí ele continua. Foi somente em 1932, que é ali no governo provisório da Era Vargas, 2 anos antes do estabelecido, o voto aos 18 anos, que as mulheres obtiveram o direito de votar. Então, elas obtêm o direito de votar em 32. Na Constituição de 34, você terá a regulamentação desse voto feminino, o que veio a se concretizar no ano seguinte. Isso ocorreu a partir da aprovação do Código Eleitoral de 32 e a regulamentação foi feita na Constituição de 34. E o voto feminino, ele significa a ampliação da cidadania no Brasil. A partir do momento que você tem um voto feminino, você tem a ampliação da cidadania. Tá? Cidadania esta, voto este, que foi obtido a partir de muita luta. Né? Houve muita luta do movimento feminista no Brasil para que esse voto ele pudesse se concretizar, tá? Do ponto de vista legal, apesar de alguns limites, assegurados na Constituição de 1934. Ok? Aí nós temos aqui, basicamente, o comando da questão. Um dos fatores que contribuíram para a efetivação da medida mencionada, ou seja, do voto feminino, no texto foi, com certeza, toda a luta pela cidadania. Repare que o próprio texto, ele já fala que antes da Constituição do Império já existia um debate em torno do voto feminino. Então, o que mostra para nós que há, evidentemente, toda uma campanha em prol da extensão da cidadania a partir da implantação do voto feminino, que é o que vai acontecer, porque o voto ele vai garantir a ampliação da cidadania. Então, resposta letra E, campanha de extensão da cidadania. A campanha foi um fator importante no processo de efetivação desse voto feminino, tá? Que foi ali instituído em 32 e regulamentado na Constituição de 1934. Então, a resposta letra E.
Muito bem. Aqui nós temos uma terceira questão, que caiu no Enem, tá? E é uma questão que mostra, basicamente aqui, uma imagem de Getúlio Vargas, certo? Evidentemente ali com duas crianças, né? Sorridente, alegre, com certeza uma imagem que a gente observa, né? Que trabalha o aspecto mais carismático desse líder, que vai ser um instrumento muito importante para a chamada Era Vargas durante esse período de 1930 a 1945. Ou seja, trabalhar o lado da liderança carismática de Getúlio Vargas. Esse líder carismático, essa liderança carismática, que vai ser trabalhada sob vários aspectos. Um deles é no campo do propagandismo. Observe que, por exemplo, durante o Estado Novo, foi implantado o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. O DIP, que ele não tinha apenas uma função de censurar, mas ele tinha uma função também de divulgar uma imagem muito positiva de Getúlio Vargas, tá? Nos meios de comunicação da época, principalmente o rádio. Então, é o personalismo político, fortalecer o personalismo político. Por sinal, até hoje, esse personalismo político ele está presente na política brasileira. Repare que as duas principais lideranças políticas nacionais que nós temos hoje aí, em torno dela, você tem essa questão do personalismo político. E aqui nós temos, evidentemente, todo um trabalho que isso faz parte do próprio estilo político de governo de Vargas, que é o estilo populista. Então, o estilo populista, uma das características é a personificação da imagem do líder. Personificar a imagem, reforçar a imagem carismática. Inclusive, lá no Estado Novo, por conta até mesmo da CLT, da consolidação das leis trabalhistas, por conta de todo esse trabalho que vai ser feito em torno da imagem de Vargas, Vargas vai ser chamado de pai dos pobres. Tá? Durante o Estado Novo, isso fica muito claro. Esse personalismo mostra um centralismo político, que já vem acontecendo desde os primeiros tempos do governo provisório, que é uma característica da Era Vargas, a presença de um centralismo político. E essa liderança carismática, o trabalho em torno dela, favorece muito a essa questão. Observe que, olha só, que inclusive ali você tem uma cartilha, né? É uma cartilha que contém essas imagens aqui do Vargas com essas duas crianças. Essa imagem foi impressa em cartilha, olha só, escolar, que ali você tem a censura, tá? Principalmente com o DIP, e a divulgação da imagem do líder. Essa imagem foi impressa em cartilha escolar durante a vigência do Estado Novo, durante a ditadura, durante o governo autoritário, que tem censura e um trabalho para personificar a imagem do líder, que é o que se observa claramente aqui nessa imagem. Com o intuito de quê? Então, qual é o intuito? O intuito justamente de conquistar uma legitimidade, ou uma aprovação política da sociedade, certo? Por meio desse apelo carismático, dessa liderança carismática. Então, resposta, letra D, de dado. Conquistar a aprovação política por meio do apelo carismático, reforçando essa imagem de grande liderança carismática, né? Como se observa uma figura sorridente, uma figura bem vestida, certo? Mostrando ali a bandeira do Brasil por detrás, crianças alegres. Então, isso é muito importante para personificar essa imagem e legitimar, basicamente, Getúlio Vargas para essa sociedade. Ok? Então, resposta, letra D, de dado. Conquistar a aprovação política por meio do apelo carismático. Muito bem. Aqui nós temos a nossa quarta questão, que caiu também no Enem, tá? E a quarta questão, ela vai nos falar o seguinte, olha só o fragmento, né? Tome muito cuidado com ele. A depressão que afetou a economia mundial entre 1929 e 1934, e aí o fragmento ele começa a falar da crise de 29, ou do grande efeito dessa crise, que foi a depressão dos anos 30. A depressão que acabou atingindo
todas as economias de mercado no mundo nesse momento. Todas as chamadas economias capitalistas, tá? Porque nós estamos diante de uma crise mundial, foi atingido o setor primário, o setor secundário, o setor terciário, o setor quaternário, todos eles, comércio, indústria, bancos, mercado financeiro, agricultura, todos serviços, todos os setores basicamente acabaram sendo atingidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós vamos ter uma superprodução agrária, industrial, as ações da Bolsa de Valores despencando. Na Europa, teremos o aumento do desemprego, o aumento da inflação, principalmente países que não foram beneficiados no pós-guerra, como é o caso da Itália e da Alemanha, certo? E aqui no Brasil, o grande efeito dessa crise foi a superprodução da economia cafeeira. Nós teremos uma superprodução. A depressão, ela foi verificada no Brasil através de uma superprodução, tá? Através de uma superprodução da economia cafeeira, ok? Esse foi o efeito da depressão dos anos 30 aqui no Brasil. Aí ele continua. Se anunciou ainda em 1928, por uma queda generalizada nos preços agrícolas internacionais. Mas o fator mais marcante foi a crise financeira, como eu falei, a quebra das ações, detonada pela quebra da Bolsa de Nova York, das ações, basicamente, da Bolsa de Nova York. E aí ele vem com o comando da questão. Perante o cenário econômico descrito, olha só, qual é o cenário econômico descrito? É o cenário da depressão. Tá? A depressão que causou no Brasil uma superprodução da economia cafeeira. Esse é o cenário que o fragmento basicamente está descrevendo. Ele coloca, o Estado brasileiro assume, a partir de 1930, uma política de incentivo Ora, a partir de 1930, nós temos a Era Vargas, né? Um dos principais ministérios que Vargas criou, logo no começo do governo provisório, inclusive foi para pensar a problemática do efeito dessa crise no Brasil, que foi a depressão da economia cafeeira. Vargas criou, por exemplo, o Ministério da Indústria, do Trabalho e do Comércio. Aliado a esse ministério, Vargas criou também o famoso Conselho Nacional do Café, né? Nasceu como instituto, depois conselho, para poder resolver essa crise de superprodução. E até mesmo trabalhar uma atividade econômica que pudesse, evidentemente, ser desenvolvida no país e que a gente pudesse cada vez menos depender dessa estrutura agrária que passava aí por uma superprodução. É evidente que Vargas ele não abandonou a política cafeeira. Quando ele cria o Conselho Nacional do Café, você percebe que ele não abandona. Ele vai comprar o café, vai pegar esse café excedente, vai queimar, tá? Então ele não abandona. Porém, o que a gente observa pelo próprio estilo de governo da Era Vargas, que é o estilo populista, que é o estilo que prioriza as atividades econômicas urbanos, industriais, você tem a criação, por exemplo, como eu falei ainda há pouco, do Ministério da Indústria, do Trabalho e do Comércio. Então, esse ministério, no que concerne a questão da indústria, esse ministério ele começa a organizar, dentro aqui da Era Vargas, dentro do governo provisório, até mesmo a saída para essa crise, para essa superprodução, que é justamente estimular o quê? Estimular a produção industrial, fazer surgir uma produção industrial baseada, inclusive, na substituição dos importados. Tá? Iniciar o programa de industrialização no Brasil, que vai se observar durante a Era Vargas. Antes disso, o Brasil teve apenas o quê? Surtos, né? Momentos passageiros. Agora é o início do programa da industrialização, que é uma forma do governo até se ver livre dessa crise de superprodução. Então, perante o cenário econômico descrito, o Estado brasileiro assume a partir de 1930 uma política de incentivo ao quê? Industrialização interna, para substituir as importações. Ok, galera?
Um grande abraço e até o próximo encontro. E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História, no projeto da plataforma Gonçalves Dias, discutindo aqui com vocês algumas questões, alguns itens e questões dos vestibulares do PAES UEMA e do Enem. Nossa aula de hoje, nós iremos abordar questões sobre a Primeira República Brasileira. Essa Primeira República, que na verdade, ela tem várias denominações, né? Um período que vem aqui de 1889, a partir da proclamação dessa república, inclusive de forma golpista, e ela vai se estender até o movimento de 1930, um movimento que vai colocar Vargas no poder. Esse período ele também é chamado, apesar de uma república da espada ali, com a presença de militares no primeiro momento, mas esse período ele também é conhecido como república oligárquica, né? A república do café com leite, ou do café, como prefere alguns outros estudiosos, a república dos coronéis, né? A república, basicamente, aí, a das grandes oligarquias, principalmente de São Paulo e Minas, da política dos governadores, do convento de Taubaté, a república de diversas revoltas, insurgências, né? Como a vacina, a chibata, o movimento de Canudos, contestado, tenentismo, a chamada Primeira República Brasileira. E a primeira questão que nós temos aqui, que caiu da UEMA, uma questão bem recente, caiu na prova de 2021, ela nos mostra uma pequena imagem, né? Inclusive fazendo uma imagem irônica, em relação ao médico sanitarista da época, da discussão do tema, que é a época da revolta, da chamada revolta da vacina, no Rio de Janeiro, e o médico sanitarista, como se fosse um ministro da saúde hoje. Na época era o Oswaldo Cruz, né? E o exército mata mosquito. Isso aqui, na verdade, foi o jornal O Malho, que essa imagem ela foi reproduzida por opositores do presidente Rodrigues Alves, na época que era presidente do país, era Rodrigues Alves, e até mesmo do prefeito do Rio de Janeiro, na ocasião, que era o Pereira Passo, né? Então, isso aqui é uma imagem produzida, inclusive, pelos chamados republicanos jacobinistas, que tentaram, inclusive, se aproveitar da revolta da vacina, que foi um movimento popular, mas houve uma tentativa de aproveitamento político por parte desses setores dos republicanos jacobinos. E aí fazendo críticas ao governo, né, colocando imagens, charges interessantes, que nós temos aqui, como eles nos mostram. Codinome dado aos funcionários da saúde, em confronto com os manifestantes populares na época da revolta da vacina. Observe que nós estamos diante de um movimento que ele tem um caráter popular. Um movimento que ele se dá contra o arbítrio governamental. A revolta da vacina não é um movimento negacionista. Esses setores não estão negando a vacina. Os setores estão se revoltando contra as atitudes arbitrárias do governo. Afinal de contas, essa vacinação ela está sendo realizada de uma forma autoritária. E ela está sendo realizada em um momento em que a cidade do Rio de Janeiro ela passa por um processo de reurbanização, de revitalização urbana, onde estão se destruindo diversos cortiços no centro da cidade e na área portuária do Rio de Janeiro, que era então capital federal, que era a capital do país na época. Então o Rio de Janeiro passa por um processo de reurbanização, cortiços estão sendo derrubados, inclusive com os moradores dentro. O governo não faz uma relocação dessas pessoas. Aí vem acompanhado de um programa de vacinação obrigatória, onde não existe, inclusive por parte do governo, nenhum tipo de quê? Nenhum tipo de preocupação em instruir, em conscientizar a importância da vacinação para erradicar uma série de doenças que na época estavam presentes naquela sociedade
no começo do século XX, em um momento que nós temos uma sociedade ainda de padrões morais muito conservadores, e os agentes sanitaristas, na verdade, eles invadiam literalmente a casa do indivíduo, obrigavam as mulheres que estavam nessas casas a tirar roupa para poder aplicar a vacinação. Além disso, nós temos uma população que grande parte dela está desempregada, ganha baixos salários, ou seja, as condições socioeconômicas dessa população também não são adequadas. Então isso tudo vai gerar insatisfação e essa população ela vai para as ruas. Ela vai para as ruas lutar justamente contra esse arbítrio governamental. Lutar contra essas questões até mesmo de ordem moral que vão estar presentes. Apesar do governo ter reprimido violentamente, essa população, inclusive, ela montou barricadas contra as tropas do governo. E o próprio governo, ele acabou cancelando o processo da vacinação obrigatória. Então, olha só, e aí vem o pequeno fragmento aqui, logo acompanhado do comando, porque as questões da UEMA, elas vêm nessa pegada, e que ela diz o seguinte: a revolta da vacina ocorreu no Rio de Janeiro, em 1904. Seu estopim foi a campanha de vacinação em massa da população, efetivada pelo governo federal, que era o presidente Rodrigues Alves, na época, após a lei que estipulou a vacina obrigatória contra a varíola, que era uma das principais epidemias que matava milhares de pessoas ali na cidade do Rio de Janeiro. Essa insurreição, essa revolta, essa insubordinação urbana tem causas mais profundas, entre as quais pode ser destacada, olha só, causas mais profundas. Aí você vai para as reformas urbanas, como nós falamos ainda há pouco. Olha aqui, na letra B, as reformas urbanas, com demolição das habitações populares, os cortiços, e o deslocamento das pessoas para morros à margem da cidade. Foi o que acabou acontecendo, porque o governo não fez nenhum programa na época de recolocar essas pessoas dos cortiços que estavam sendo demolidos em outras áreas. Então, qual foi a saída de muitos deles? Ir para os morros, no Rio de Janeiro. Então, resposta, letra B de bola. Ok? Nós temos uma outra questão também recente, que caiu aqui na UEMA, 2021, uma imagem que nos mostra um dos principais líderes religiosos messiânicos que se teve no Brasil do início do século XX, que liderou um movimento no Nordeste, no sertão nordestino, um movimento que teve um caráter messiânico, um caráter comunitário, um caráter de liderança espiritual, onde os seguidores de Antônio Conselheiro, que nós estamos olhando para a imagem aí bem em cima, os seguidores de Conselheiro, muitos os consideravam, inclusive, como uma reencarnação de Dom Sebastião. Então nós temos, dentro do movimento de Canudos, um culto ao sebastianismo. Canudos, como coloca o professor Boris Fausto, é um movimento espiritual, de liderança messiânica, mas com simplesmente um caráter, o quê? Uma carência social. Canudos tem uma carência social muito grande. Observe que os seguidores que vão se instalar no Arraial de Canudos, esse arraial comunitário, esses seguidores, eles estão ali buscando o quê? Justiça social. Eles estão ali buscando o quê? Combater a questão relacionada à prostituição, ao alcoolismo. Eles estão buscando se libertar da exploração dos coronéis no interior do Nordeste. Eles buscam em Canudos uma liderança espiritual. E Antônio Conselheiro, por mais que ele tenha convicções monarquistas, mas por uma questão muito mais religiosa, é preciso olhar que Antônio Conselheiro, ele lidera um movimento que é um movimento popular, um movimento messiânico, um movimento que vem com uma proposta, evidentemente, o quê? A comunitária. Um movimento onde ali há um trabalho cooperativo, onde as pessoas vivem em regime de mutirão.
onde ali eles se autogovernam. Antônio Conselheiro é uma liderança espiritual, mas existe um autogoverno. Então é uma estrutura comunitária. Olha só, a Guerra de Canudos foi um conflito que envolveu milhares de sertanejos pobres. E o Exército Republicano Brasileiro no Nordeste da Bahia, entre 1896 e 1897. A comunidade do Arraial do Belo Monte, que é o Arraial de Canudos, liderado por Antônio Conselheiro, retratado em primeiro plano lá na imagem, representou uma nova experiência social no sertão, que é uma experiência comunitária. Não é comunista, não é anarquista, é uma experiência comunitária. Considerando a organização, olha o comando, ó, considerando a organização social de Canudos, pode-se afirmar que essa era uma sociedade. Muitos alunos, inclusive na época, chegaram a marcar a letra D, socialista, de rígida estratificação. Como assim socialista com rígida estratificação? Com desigualdade? Se ali eles buscam, evidentemente, o quê? A luta por justiça, a luta pela igualdade. Então, que se tenha uma estrutura comunitária de trabalho cooperativo, baseado no mutirão, como modelo de governança de autogestão. Então, resposta, letra B de bola. Ok? Muito bem. Vamos lá. Terceira questão. Essa aqui já vem caindo no Enem. Olha só. Com direitos civis, mas sem direitos políticos, além das mulheres, milhões de camponeses iletrados, em sua maioria não brancos, no contexto altamente racista e racializado, milhares de imigrantes estrangeiros, recém-chegados, e de ex-escravos, recém-libertos, não deixaram, apesar disso, de agir politicamente e de influir decisivamente no devir da República em formação. E, de certo, o Matos, né, que é a Lilia Schwartz, que vai, basicamente, ele vai buscar, inclusive, uma citação da Lilia Schwartz. Então, esse fragmento desse estudioso, na verdade, ele nos mostra que, apesar de analfabetos, brancos pobres, negros ex-escravos, apesar deles não terem cidadania, mulheres, que a cidadania não é garantida pela Constituição de 1891, que é a Constituição Republicana. A Constituição de 1891, apesar dela ter aumentado o número de eleitores, e aumentou, se comparado à Constituição de 1824, mas a Constituição de 1891, ela não ampliou a cidadania no Brasil. Porque essa Constituição, por mais que ela venha garantindo o sufrágio universal, mas esse sufrágio universal, ele tem uma série de restrições. Ele não envolve mulheres, ele não envolve analfabetos. Então, se você analisar mulheres e analfabetos, nesse momento, não poderiam participar do processo eleitoral brasileiro, pela Constituição de 1891, pela Constituição aqui implantada no começo da Primeira República. Mas apesar de não participarem da cidadania, esses setores se envolveram em diversos movimentos questionando essa República, questionando essa República que se foi implantada dentro de discurso de progressismo, de cidadania, que veio comprometido em garantir a cidadania para todos os brasileiros, o progresso. Quando nós olhamos um movimento como Canudos, contestado, olhamos também para um movimento como, por exemplo, o movimento ali no Rio de Janeiro, como a revolta, por exemplo, da Chibata, a revolta da vacina, o próprio cangaço, apesar das suas contradições. Então, o movimento operário foram movimentos que questionaram essa República, apesar de não terem a cidadania garantida. E acabaram participando de diversos movimentos de subordinação contra esse Estado republicano. O meio pelo qual, olha o comando, um meio pelo qual esses grupos exerceram a cidadania, nas primeiras décadas
do regime político mencionado foi o quê? Então qual foi o meio que eles procuraram exercer a sua cidadania? Através de levantes. Então, a partir do momento que esses grupos participam dessas manifestações, como Canudos, como Contestado, como Chibata, né, Vacina, Movimento Operário, então esses grupos eles estão participando do processo da cidadania, porque eles são brasileiros. E eles estão buscando melhorar suas condições de vida. Eles estão buscando se libertar até mesmo de injustiça social, buscando espaço, direitos. Então eles participam através de manifestações, ou seja, irrupção, surgimento de levantes populares espontâneos. Então, resposta, letra D de dado. Ok? Muito bem. Uma outra questão aqui, que caiu no Enem, também bem atual, 2021, e que o fragmento fala o seguinte: em fins do século XIX, a explosão da exploração do látex, goma elástica amplamente empregada na fabricação de correias de transmissão nas máquinas, de batentes, de encampamentos de fios elétricos, que tanto propiciaram a expansão das comunicações e da transmissão de energia, além de ser utilizados na fabricação de pneumáticos, fez com que se desenvolvesse na Amazônia brasileira, colombiana e boliviana, o fenômeno que no Brasil ficou conhecido como a correria, prática de correr atrás dos indígenas para matá-los e assim dominar seus territórios para produzir o látex. Então, olha só, o fragmento do Gonçalves, ele vai nos reportar a um dos momentos de surto econômico que nós tivemos no final do Império e no começo da Primeira República Brasileira. O momento do surto da borracha. O momento do surto da borracha na região amazônica. O momento em que as elites de seringueiros ocuparam aquela região, exploraram uma mão de obra barata, a borracha brasileira, que num curto período de tempo, aproximadamente aí 20 anos, ela conseguiu chegar no mercado internacional. Os maiores compradores eram a Inglaterra, principalmente por conta da indústria automobilística. E o que se observa é que essa borracha, a chegada desses seringueiros naquela região amazônica, foi fundamental se exterminar, se praticar o genocídio dessas sociedades indígenas, para que eles pudessem ter acesso, na verdade, a essa matéria-prima. Então, para ter acesso à matéria-prima, ao látex, para que pudesse se ter esse momento basicamente de boom ou de explosão da economia da borracha no final do século XIX e no começo do século XX, precisou simplesmente se exterminar e até mesmo se subjugar esses povos indígenas, povos originários da região. Observe que isso acontece até hoje. A mineração, por que ela ganha basicamente terreno e muito campo na região amazônica? Quer dizer, ela está ganhando terreno, ela está ganhando campo, porque ela está o quê? Explorando, subjugando ou praticando o extermínio de sociedades indígenas. Você faz uma comparação, o que é a mineração na região amazônica atualmente e com aqui o momento da borracha, no começo do século, final do século XIX, começo do século XX, então observe que, na verdade, esses povos originários, eles estão sendo subjugados, eles estão sendo explorados, eles estão sendo dizimados, como uma forma de favorecer esses setores econômicos, como favoreceu aqui essa elite, basicamente, de seringueiros. Então lá vem um comando. No momento histórico apresentado, que é o momento aqui da economia da borracha, o sistema produtivo amazônico mencionado, que é a borracha, ficou marcado pelo quê? Ficou marcado pela subjugação de povos originários.
principalmente desses povos indígenas. Então, resposta certa, letra A. Ok, galerinha? Beleza? Resposta letra A, subjugação. Ah, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu! Salve, salve, galerinha! Sou o professor Marcos Vinícius, sou o teu professor de Geografia da nossa plataforma Gonçalves Dias, dando continuidade a esse projeto que está sendo um sucesso para todos os estudantes aí do Maranhão e do Brasil que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. Um preparatório, galera, tá? Voltado para o nosso PAS, a prova da nossa UEMA, e para o Enem. Uma série de aulas, 24 aulas, só para você ter noção, 24 aulas por disciplina, tá? Baseada em muita resolução de questões, tá? Das principais temáticas abordadas nestes 2 exames, tá certo? E claro, além da resolução, passando muita dica para ti, muita estratégia, para que na hora que tu chegue da prova tu esteja tranquilo, preparado para chegar lá e gabaritar a tua prova e alcançar, né, os teus objetivos, alcançar o teu sonho, porque essa aqui é a nossa missão, essa é a missão da plataforma Gonçalves Dias, o teu sucesso, estudante. E hoje, galerinha, nós vamos ter uma aula bem legal de uma temática que tanto Enem quanto o EMA gostam muito de abordar. Nós vamos falar hoje, galera, sobre as estruturas formadoras do relevo, galera. Eu te chamo a atenção, tá, para uma característica muito importante. A UEMA, tá certo? Claro, ela tem uma menor quantidade de questões relativas aí à prova do Enem, né? A prova do Enem, caderno aí de humanas, tem 45 questões. E no caso, se você for prestar bem atenção no caderno da UEMA, você vai perceber que existe ainda aquela divisão, mesmo que interna, né? O caderno também é de humanas, mas fica muito claro em alguns momentos que algumas questões puxam mais para a história, outras puxam mais para ali para a sociologia, para a filosofia, né? E outras mais para a geografia. Em média, tu tem aí mais ou menos um total de 6 a 8 questões que vão puxar mais para a geografia. E por que eu estou te falando isso? Porque dessas 6 a 8 questões, a UEMA gosta muito de cobrar temáticas físicas, tá certo? Relativas tanto ao Maranhão quanto ao Brasil. Então, para ti que vai fazer o curso aí que foca em um curso específico da UEMA, como por exemplo CFO ou Medicina Veterinária, por exemplo, muita atenção nessa temática, tá? Porque a UEMA gosta muito de cobrar, tá certo? Então, passado esse recado importante, para a gente poder começar com chave de ouro, só lembra de seguir as nossas redes sociais da plataforma Gonçalves Dias, para estiver assistindo aí no YouTube essa aula, ou estiver assistindo, por exemplo, na televisão, rever novamente se achar necessário. Show de bola? Então, respira, oxigena o teu cérebro e vamos para cima, que aqui tem muito sucesso. Primeira questão, como a gente está sempre falando, né, galera? A gente está trabalhando sempre as questões mais atuais desses certames. Isso é uma coisa muito importante, entender como a banca vem se portando, né, nas últimas provas. E olha aí, questão do Enem 2020, tá certo? Nós temos um texto motivador, eu já te expliquei a estratégia que a gente está falando, mas não custa repetir, nós estamos utilizando a estratégia de, primeiramente, analisar o comando da questão, o que realmente a questão quer, e depois a gente vem para o texto motivador. Então vamos lá para o comando da questão, entender o que ele pede. Ele diz o seguinte: olha lá, com calma. As estruturas geológicas indicadas no texto são importantes economicamente para o Brasil por se concentrar em quê? Ponto. Tu já circula ali estrutura geológica. Marcos, o que é essa estrutura geológica? De uma maneira bem simples para te falar, quando o nosso planeta ele se forma, né, a partir da ideia do Big Bang, a sua consolidação, ele vai formando as suas rochas. E aí, nesse aspecto surgem as estruturas geológicas, que basicamente são a classificação das rochas, da sua composição e principalmente o seu tempo de origem. E nós vamos ter aí 3 estruturas geológicas muito importantes, tá? Anota aí com calma. A primeira delas são os escudos cristalinos. Você pode encontrar escudos cristalinos também como maciços antigos, tá? Ou até um terceiro termo. Eita, Marcos, 3 termos. Sim, crátons, tá? Vou repetir para ti com calma. Tá? Escudo cristalino, que você pode encontrar como maciço antigo também, ou até crátons, beleza? O que é importante saber dessa primeira estrutura? São as rochas e a estrutura geológica mais antiga,
tá certo? São as primeiras rochas aí que se consolidaram no nosso planeta. Tanto é que nós vamos ter em grande quantidade rochas magmáticas, que a gente vai ter uma próxima aula falando só sobre rochas, tá certo? Mas capta aí, escudo cristalino, tu tem rochas magmáticas mais antigas e muito importante, as rochas magmáticas, elas são fornecedoras muito importantes de minerais metálicos, tá? Vou te dar um exemplo fácil aqui para tu perceber o que eu estou falando. Olha, por exemplo, aqui a Serra dos Carajás, que fica no Pará. Ali se extrai principalmente muito ferro, né, muita bauxita, que são minerais metálicos. Então, que estrutura geológica ali eu estou falando? Eu estou falando de um escudo cristalino. Fechou? Segunda estrutura geológica. Essa é até fácil de entender, mais fácil ainda. Bacias sedimentares. Bacias sedimentares. São estruturas que vão ser formadas aí, principalmente da erosão de outras rochas. O nome bacia não é por acaso, é justamente áreas mais baixas, onde sedimentos que foram aí extraídos, foram retirados pelos agentes, né, do clima e tal, que a gente chama de agentes exógenos, vão retirar e vão se depositar nessas áreas mais baixas. Isso, claro, eu estou falando em processo de milhões de anos. E aí, com a movimentação do nosso planeta, dos nossos continentes, essas áreas vão ser soterradas e vão formar outras rochas, tá certo? As bacias sedimentares, galera, elas têm uma importância muito grande para a economia, tá certo? Por quê? Porque é lá que se encontram as reservas petrolíferas, tá? Anota aí, bacia sedimentar, tu vai extrair combustível fóssil. Aqui no Brasil, por exemplo, para te dar um exemplo rápido, o pré-sal, onde se extrai petróleo. Que estrutura geológica estamos falando? De uma bacia sedimentar, a bacia ali de Campos e Santos. Captou? E a última estrutura geológica, galera, tá? São os chamados dobramentos modernos, tá? Dobramento moderno, galera, nada mais é do que as principais montanhas do mundo, tá certo? As mais elevadas. É uma estrutura geológica formada através do encontro de placas tectônicas. Já falamos uma aula sobre isso, né? As placas, quando se encontram, uma desce e a outra sobe, e ali nós temos a formação das principais cadeias de montanhas, que nós chamamos em estrutura geológica de dobramentos modernos, tá? Esse processo de encontro, onde uma desce, a mais pesada e a mais leve sobe, nós chamamos de subducção. Captou? E, Marcos, qual é a importância dos dobramentos modernos para a economia? Lá você pode extrair, além, claro, de minerais metálicos, você pode extrair também rochas mais resistentes, porque justamente foram formadas sobre maior pressão e temperatura. Essas rochas a gente chama de rochas metamórficas. A gente vai falar sobre essas rochas na aula de rochas em específico. Mas deu para entender as três estruturas geológicas. Te fiz aqui até uma descrição bem clara, porque a gente vai utilizar esse raciocínio também para as outras questões. Beleza? Então, escudos cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos modernos. Beleza? Respira agora. Eita, Marcos, foi muita informação. Foi. Mas agora fica fácil a questão, porque a gente já identificou as características de cada uma. E aí o texto, ele está dizendo aqui, né, estruturas geológicas indicadas no texto são importantes para o Brasil economicamente como? Ou seja, eu só preciso identificar no texto se o texto fala sobre uma bacia sedimentar, sobre um escudo cristalino ou sobre um dobramento moderno. Aí entra o ponto da questão, galera, tá? Vou te facilitar essa questão ainda mais. Marcos, quais são as estruturas geológicas existentes no Brasil? Galera, dobramentos modernos nós só vamos encontrar em áreas de limite de placas tectônicas. Tá? E o Brasil está no centro da placa sul-americana. Então, o Brasil não possui dobramentos modernos, montanhas recentes. O Brasil só possui ali montanhas antigas, tanto é que as nossas elevações, a maior aí, que é o Pico da Neblina, que chega a 3.000 metros de altura, só para ter noção, o Monte Everest chega a 9.000, é 3 vezes maior. Tá certo? Então, só sobra bacia sedimentar ou escudo cristalino. Vamos para o texto identificar sobre quem fala. Olha aí, ó. Escudos antigos ou maciços cristalinos, já consigo matar a questão, né? Mas bora ler o texto. São blocos imensos de rochas antigas. Estes escudos são constituídos por rochas cristalinas, vou ler com calma agora, para ti, magmático-plutônicas, tá? É onde a rocha ela vai se consolidar. A gente vai falar sobre isso na aula de rochas, fica tranquilo. Formadas em eras pré-cambrianas, a era mais antiga, a gente vai já falar sobre isso com calma. Ou por rochas metamórficas, acabei de falar, mais resistentes, formadas sobre alta pressão e temperatura. Material sedimentar do Paleozoico, outra era geológica. São resistentes, estáveis, porém bastante desgastadas. Correspondem a 36% da área territorial e dividem-se em duas grandes porções.
o escudo das Guianas, no norte da planície amazônica, e o escudo brasileiro, porção centro-oriental do nosso país. Então, galerinha, o texto está falando muito claramente. A estrutura geológica a que ele se refere é qual? São os escudos cristalinos. Eu acabei de te dizer, os escudos cristalinos eles têm uma grande importância econômica aqui, galera. Qual é a alternativa? A alternativa é fácil, né, galera? Te falei, riqueza em minerais metálicos, o gabarito ó, é a letra C. Só para te dar um adendo importante, ele falou ali no texto, deu um dado numérico, estima-se que no Brasil 36% né, é composto de escudos cristalinos. Como não existem dobramentos modernos no Brasil, os outros 64% obrigatoriamente é de bacia sedimentar. A estrutura geológica predominante no nosso país são as bacias sedimentares. E o Maranhão também segue essa lógica, só que maior. No Maranhão, estima-se que 90% da nossa estrutura geológica é situada em uma área de bacia sedimentar e mais ou menos 10% em área de escudo cristalino. Beleza? Fácil, né? Bora evoluir para a próxima questão. Respira. Eu sei que teve muita informação nessa questão, mas vai ser informação muito importante para ti. Olha lá. Segunda questão, Enem 2019, texto motivador. Não vamos ler agora. Vamos ver o comando. Ele diz o seguinte, ó, a concepção apresentada considera a existência de uma nova época geológica, concebida a partir da capacidade de influência humana nos processos. O primeiro termo aí que eu vou te citar, quando ele fala ali de época geológica, ele está falando das chamadas eras geológicas. Marcos, o que é isso? É o mesmo termo que a gente estava falando? Não. Muita atenção para tu não confundir. Existem estruturas geológicas, que nós falamos na questão anterior, e agora ele está falando de eras geológicas. Para te simplificar o que é uma era geológica, seria como se fosse o calendário da Terra, onde a primeira era, que é a era pré-cambriana, seria como se fosse o nascimento da Terra, e as outras eras é o que vem acontecendo desde o seu nascimento. As eras geológicas elas foram criadas para conseguir pontuar a evolução do nosso planeta no aspecto físico, mas também no aspecto biológico. Tanto é, galera, que tu vai estudar eras geológicas na geografia, mas também na biologia. Só que qual é a diferença, Marcos? A geografia tem uma visão mais voltada para a evolução física do planeta. E a biologia vai ter uma visão muito voltada para a evolução biológica do planeta, relativos às células e depois aos animais, ou seja, a estrutura de vida que se desenvolve, beleza? Fácil, né? Mas as eras geológicas são bem simples de te entender, tá? Anota aí com calma. A ordem das eras geológicas, desde o início da Terra até a mais atual que nós estamos inseridas. A primeira delas é a pré-cambriana. Era pré-cambriana é a mais antiga de todas, tá? Datado de quando, Marcos? Da origem do nosso planeta, segundo dados, 4,5 a 4,6 bilhões de anos. É igual, Marcos, essa toda a idade do nosso planeta? Sim, galera. A idade estimada do nosso planeta é de 4,5 a 4,6 bilhões de anos. E quando o planeta é formado, nós chegamos na era pré-cambriana. A próxima era agora é a era paleozoica, quando o nosso planeta ele vai se consolidar, inicialmente na explosão era uma grande bola de fogo e essa bola de fogo vai se resfriar. Quando ela se consolida, nós chegamos na era paleozoica, a segunda era, tá? Sabemos, já tivemos aula sobre isso, que o nosso continente, que hoje os continentes que estão fragmentados, eles estavam um dia unidos. E eles começaram a se fragmentar. E essa fragmentação define uma mudança de era, tá certo? Nós vamos chegar na era mesozoica, a próxima era, tá certo? A era dos dois supercontinentes, Laurásia e Gondwana, tá certo? Então, não te perde aí. Era pré-cambriana, inicial, paleozoica, a próxima, depois vem a mesozoica, né, que vai ser a era também, por exemplo, dos grandes répteis, como dos dinossauros, tá certo? E os nossos continentes continuam a se fragmentar. E quando eles chegam numa visão mais próxima do que conhecemos hoje, dos continentes separados, em América, Europa, né, Ásia, África, Oceania, né, no caso Antártida também, nós chegamos na última era atual, a era Cenozoica, que começou há aproximadamente 50 milhões de anos. É na era Cenozoica que o ser humano ele surge, tá? Só que bem mais para frente, tá certo? Já ali no chamado período Holoceno, tá? Mas bem mais recente.
Entendendo essa era geológica, vamos ler o texto agora? Vamos lá. Ele diz o seguinte, ó, a pegada ecológica gigante que estamos a deixar no planeta está a transformá-lo de tal forma que os especialistas consideram que já entramos numa nova era geológica. O antropoceno. Antro, galera, vem justamente de homem, né? Tem uma disciplina na universidade que a gente estuda muito chamada antropologia, que é o estudo do homem, da evolução dele, tá? E muitos defendem que, se não travarmos a crise ambiental mais rapidamente, transformaremos a Terra em Vênus do que iremos a Marte mais rapidamente. Né? Ou seja, está falando aí da destruição do nosso planeta. Ou seja, ele já está fazendo uma alusão de como o homem ele já está mudando as características, principalmente ambientais. Aí ele continua. A expressão antropoceno é atribuída ao químico e prêmio Nobel Paul Crutzen, que propôs, durante uma conferência em 2000, ao mesmo tempo que anunciou o fim do Holoceno, que é o último período, né, que nós estamos, o atual, e que está inserido dentro da era, tá certo, geológica, da era, da era Cenozoica. A época geológica em que os seres humanos se encontram, há cerca de 12 mil anos, que é o Holoceno, segundo a União Internacional das Ciências Geológicas, a entidade define as unidades de tempo geológico. Ou seja, o que Crutzen estava de fato falando? Que o ser humano ele já altera tanto as características do nosso planeta que nós já podemos determinar uma grande mudança na sua característica. Lembra que eu te falei há pouco que para a geografia as eras geológicas elas vão mudar justamente na mudança da característica física do nosso planeta? E é isso que Crutzen está dizendo. O ser humano ele já altera a característica do planeta que nós podemos identificar como uma mudança de era, tá certo? Saindo, por exemplo, né, do Holoceno para o que ele diz ali do Antropoceno, do período, beleza? Mas aí tu te pergunta, né? Então a concepção apresentada considera a existência de uma nova época geológica, concebida a partir da influência humana nos processos de quê? Ora, são nos processos ambientais. Os processos ambientais, galera, tu precisa estar atento, eles vão acontecer onde? Na superfície terrestre. Todos os eventos que transformam o nosso planeta a partir da superfície, eles são chamados de agentes exógenos, tá certo? Quando a gente vai estudar estruturas aí de relevo, estruturas geológicas, vão existir dois tipos de agentes que transformam o nosso planeta. Os agentes endógenos, que são aqueles que ocorrem internamente no nosso planeta, tá? Como, por exemplo, o tectonismo, as erupções vulcânicas, vêm do interior para a superfície. E do outro lado, tu tem os agentes exógenos, que são aqueles que ocorrem na superfície, principalmente pelos agentes do clima, tá certo? Como o calor, como o frio, como a água, através da chuva, o vento. E Crutzen está dizendo que o ser humano já é uma força geológica externa, ou seja, através do meio ambiente. Então a resposta fica fácil. A resposta aí é o quê, galera? Influência do ser humano no processo quê? No processo exógeno, na superfície. Beleza? Então, o nosso gabarito é a letra B. Outra questão que a gente tomou bastante tempo, mas é importante, tem muita informação legal. Bora responder mais uma, galera, tá? Essa questão é show de bola. Questão do último vestibular da UEMA, tá? Nós temos aqui uma imagem de um rio, rapidamente falando. Vamos embora ver o comando. O que o comando diz? A paisagem geomorfológica retratada na imagem reporta-se uma área de quê? Vamos dar uma olhada nas alternativas rápidas? Ele vai te dizer estruturas, né, de ali relevo, as mais da superfície, né? Planície, planalto, depressão, montanha, serras. Marcos, como é que eu identifico essa questão? É simples, galera, tá? Vamos pegar aí as 4 grandes estruturas de relevo. Principal. Primeira, montanhas, tá certo? Estruturas com as maiores altitudes da Terra, onde predomina o processo erosivo. Imagina, por exemplo, um rio que nasce nas montanhas, ele não vai correr de uma forma assim, por exemplo, retilínea. Ele vai correr em maior velocidade porque é um ambiente mais íngreme. Próxima estrutura, tu tem os planaltos, que também são estruturas mais elevadas, tá certo? Onde predomina o processo também erosivo. Então, tu tem, por exemplo, também áreas mais declives. É só tu imaginar que, por exemplo, rios de planaltos são muito indicados para geração de energia porque a velocidade da água é maior, porque a água corre com maior velocidade. Segunda estrutura, a próxima, são as depressões, que são as relações, as estruturas rebaixadas em relação às estruturas vizinhas. Para tu entender com mais facilidade, imagina uma estrutura de planalto onde predomina a erosão e depois imagina uma planície mais baixa. A depressão ficaria entre elas, tá? É inclinada também, ou seja, predomina ali o processo erosivo. Vão existir 2 tipos de depressão, tá? Depressão relativa, aquela que fica acima do nível do mar, e depressões absolutas, que ficam abaixo do nível do mar, como por exemplo a Holanda.
No Brasil, não existem depressões absolutas, ou seja, o Brasil está todo acima do nível do mar. E por último, são as planícies, que são as áreas mais planas, tá certo? De acúmulo de sedimentos, onde justamente a velocidade da água vai ser menor pelo relevo ser mais plano. E isso aqui, galera, é fundamental para que a água ela diminua sua velocidade, ela vai começar a seguir o caminho de maior profundidade. E a tendência é a água começar a fazer curvas. E quando você analisa rios com essas curvas, isso nós chamamos de meandros, galera, tá? Então essa imagem bem aqui é uma área de planície através da formação de meandros, através da curva dos rios. Então nosso gabarito aí, galera, é a letra A. Galerinha, abraço a todos, valeu! Salve, salve, galerinha bonita! Sou o professor Marcos Cunha, teu professor de Geografia da plataforma Gonçalves Dias, para este projeto, para dar continuidade, que esse projeto tá, ó, sucesso total, né, galera? Uma mega revisão, um mega preparatório da plataforma Gonçalves Dias para ti, acerca das nossas principais provas de vestibular, do PAS, da nossa UEMA e, claro, do Enem. Uma série de aulas, né, galera, só de resolução de questões e questões atuais, tá certo? Dos últimos Enems, tá? Das últimas provas da UEMA, além, claro, de resolução, muita dica. A gente selecionou as principais temáticas aí que são abordadas, tá certo? Que mais são cobradas e como elas são abordadas. E hoje nós vamos trabalhar uma temática que tanto Enem quanto o UEMA gostam muito de abordar, abordam em ano sim, ano não, mas é uma temática que você precisa estar atento, que são as rochas. Hoje nós vamos responder algumas questões relativas ao estudo de rochas. Para ti, inclusive, que já vem acompanhando nossas aulas, quando nós falamos sobre as estruturas de relevo e as estruturas da Terra, a gente veio falando também diretamente sobre as rochas, principalmente sobre o potencial econômico delas. E aí eu te faço essa primeira dica importante sobre esse assunto, tá? Quando as provas de Enem e as provas da UEMA vão abordar essa temática, elas gostam muito de fazer uma relação econômica com essas rochas, principalmente também uma relação da utilidade delas na sociedade. Então, além de tu ter que entender, né, o seu processo formativo e as suas classificações, que é bem simples de entender e a gente vai falar sobre isso hoje, tu precisa te lembrar das funções que essa rocha pode servir para a sociedade. Fechou? E a gente vai responder algumas questões acerca disso. Antes de começar, então, tá? Só quero te lembrar para tu estar acompanhando as nossas aulas e seguindo as nossas redes sociais na plataforma Gonçalves Dias. Não esquece, se quiser rever essa aula, vai lá no YouTube, plataforma Gonçalves Dias está disponível, tá certo? Além, claro, de estar passando na televisão, na TV Assembleia. Então, comunicados dados, vamos lá, respira, ó. Oxigena e vamos para cima, que tem muita coisa bacana sobre essa temática. Olha aí, ó, te falei que a gente está trabalhando sempre questão recente, Enem 2021, texto motivador. Eu estou te explicando toda a aula que eu estou utilizando uma estratégia importante de resolução, que é, primeiramente, analisar o comando da prova, para depois ir para o texto motivador, porque quando você analisa inicialmente o comando, ou seja, a pergunta central, você consegue identificar de fato o que a questão quer e você consegue ir para o texto mais direcionado. Fechou? Então, bora lá para o comando. O comando ele diz o seguinte, ó, as transformações na superfície terrestre, conforme descritas no texto, compõem o seguinte processo geomorfológico, ou seja, o texto ele vai te falar, né, das transformações que acontecem na superfície que vão descrever aí um seguinte processo. É o ciclo sedimentar, é a instabilidade sísmica, que no caso é abalos sísmicos, terremotos, é no caso o intemperismo biológico, é um tipo de desgaste de rocha, tá certo? É o derramamento basáltico ou é a compactação superficial. Bora ler o texto para a gente entender o que de fato ele fala e partir para a explicação. Vamos lá. Com calma, olha o que o texto te diz. Desde os primórdios da formação da crosta terrestre até os dias atuais, as rochas formadas vêm sendo continuamente destruídas. Opa, parou aí, eu estou sempre te falando, mas não custa repetir. Prova do Enem, risca, marca,
puxa os textos mais importantes, as palavras-chave. Aqui já tem uma palavra-chave, as rochas, tá? O que são rochas, Marcos? São agregados, tá, de minerais que estão dispostos aí na superfície, tá certo? Então, quando tu pega uma rocha, ela pode ter variados tipos de materiais na sua composição. Fechou? Então, tu já tem a palavra-chave rocha, eu já tenho uma dica. E aí ele continua, né? Que as rochas, elas são continuamente destruídas. Os produtos resultantes da destruição das rochas são transportados pela água, pelo vento, pelo gelo, a toda a superfície terrestre, tá? Acionados pelo calor e pela gravidade. Cessada a energia transportadora, são depositados nas regiões mais baixas da crosta, podendo formar pacotes rochosos. Ora, galera, o texto aqui ele está falando claramente sobre a transformação das rochas, tá certo? Que vão estar de maneira inicial na sua formação da crosta terrestre e, a partir dos agentes do clima, vão ser destruídas, e esses agentes do clima, quando agem sobre a rocha, nós chamamos de intemperismo, tá? Você pode encontrar na sua prova. O que é o intemperismo, Marcos? É o desgaste, tá certo, das rochas pelos elementos do clima. Nós vamos ter o intemperismo químico, quando tu tem principalmente água atuando. Nós vamos ter o intemperismo físico, tá certo? Que é quando você tem aí principalmente o vento, o calor, o frio atuando na transformação dessas rochas, tá certo? A gente chama também de intemperismo mecânico. E nós temos o intemperismo biológico, que é quando árvores, raízes, né, ao crescerem, vão aí destruindo, modificando essas rochas, beleza? E aí ele continua dizendo que essas rochas elas vão sendo constantemente transformadas através da ação desses elementos e vão aí, por exemplo, se depositar em regiões mais baixas. Veja bem que a gente falou, inclusive, na aula passada sobre as estruturas geológicas. Nós vamos ter aí 3 estruturas, eu vou te relembrar elas agora, tá? A crosta, né, que nós chamamos de escudo cristalino, tá certo? Onde nós vamos ter as rochas mais antigas do nosso planeta. Depois nós vamos ter as bacias sedimentares, que são justamente as estruturas mais baixas que tendem a receber esses materiais que foram aí quebrados e depois vão se compactar, né, no processo de milhões de anos. E por último, os dobramentos modernos, que são áreas de impacto de placas tectônicas. E aí ele está falando que as rochas estão se modificando dentro dessas estruturas. Galerinha, esse texto ele está falando claramente sobre o ciclo de formação das rochas, tá? E nesse aspecto eu quero trazer essa imagem para trabalhar contigo aqui, importante, tá? Como funciona esse ciclo das rochas? É simples. Nós vamos ter as chamadas rochas iniciais, que são as rochas que vão ser formadas nos escudos cristalinos com a consolidação do nosso planeta. Essas rochas são chamadas de rochas magmáticas, tá? Então marca aí, rocha magmática, tá certo? São rochas que são originadas da consolidação do magma, tá certo? Elas vão estar diretamente atreladas em áreas de escudo cristalino. Rapidamente te falando, galera, tá? As rochas magmáticas, elas podem ser divididas em 2 tipos. Magmáticas intrusivas, quando se consolidam ainda no interior do planeta. Respira, tá? Calma. Rocha magmática intrusiva no interior do planeta, tá certo? Também chamada de rocha magmática plutônica, tá? Rocha magmática plutônica. Ou ela pode, essa rocha magmática, se consolidar já na superfície da Terra. Daí nós chamamos de rochas magmáticas extrusivas, tá? Porque se consolidam na superfície da Terra. São, por exemplo, também chamadas de rochas vulcânicas, tá bom? Potencial importante das rochas magmáticas. A gente já falou, mas repete, tá? Falamos na aula passada. São ótimos fornecedores de minerais metálicos. Essas rochas magmáticas, galera, tá? Quando elas são aí erodidas pelos agentes do clima, elas vão se quebrar e vão poder depois se movimentar para outras partes e vão, consequentemente, a posterior, se consolidar formando outros tipos de rochas. Daí nós temos a segunda classificação, anota aí, rocha sedimentar, tá certo? O próprio nome já diz, é uma rocha formada de sedimentos, ou seja, de pedaços de outras rochas. São rochas mais frágeis, a primeira característica é importante, tá? Rochas mais frágeis se comparado com as rochas magmáticas. Podem ser rochas sedimentares orgânicas, quando tem na maior parte da sua composição matéria orgânica, ou rochas sedimentares inorgânicas, quando tem na maior parte da sua composição materiais não orgânicos, beleza? E aí tu tem esses 2 tipos. Mas tu tem localidades como, por exemplo, áreas de dobramentos modernos, onde essas rochas, tanto as sedimentares quanto as magmáticas, podem ser expostas a uma maior pressão e temperatura do que no normal na sua composição. Ora, pensa comigo, cara.
Quando tu tem uma rocha que vai ter mais pressão ainda sobre sua formação, ela vai se consolidar ainda mais, ela vai ficar ainda mais resistente. Essas rochas que vão passar por este processo de maior pressão e temperatura, tanto magmáticas quanto sedimentares, dão origem ao que nós conhecemos como rochas metamórficas. Anota aí o nome, tá? Terceiro tipo de rocha, rocha metamórfica, galera, tá certo? É o nome desse processo, Marcos, dessa rocha quando ela passa sobre alta pressão e temperatura, metamorfismo, tá certo? Eu em sala de aula gosto muito de brincar. Quer lembrar o que é uma rocha metamórfica? É simples. Tu tem a rocha magmática, a rocha sedimentar. A rocha metamórfica seria o super saiyajin delas, tá certo? Por quê? Porque ela é mais forte, ela é mais resistente. Super saiyajin aí do Dragon Ball Z, quem gosta de desenho. Só para te dar um exemplo rápido, para mostrar o que eu estou falando, uma rocha sedimentar, por exemplo, calcário, tá certo? Uma rocha sedimentar mais frágil. Mas quando ela é exposta a alta pressão e temperatura, elas podem se transformar o calcário em, por exemplo, o mármore, que é uma rocha muito utilizada na construção civil. Um exemplo de rocha magmática, por exemplo, o granito. Tá certo? O granito é uma rocha magmática. Quando é exposto a maior pressão e temperatura, ele se consolida ainda mais e forma o gneiss, que é uma rocha mais resistente ainda. Então, essas rochas, ela tem uma grande importância, principalmente na construção civil, aí, tá certo? Na indústria, de maneira geral, pela sua resistência. E as sedimentares, Marcos? Tu não falou qual a importância econômica delas? Principalmente combustíveis fósseis, principalmente das rochas, tá certo? Orgânicas, sedimentares orgânicas. Como, por exemplo, aí posso te citar o carvão mineral. Belezinha? Então, galera, só para te finalizar essa questão, eu estou falando bastante nela porque vai nos situar para as próximas questões, tá? Só para te mostrar uns exemplos rápidos. Primeiro tipo de rocha, rochas magmáticas, por exemplo. Tu tem o mais famoso, por exemplo, o granito, que é uma rocha magmática intrusiva. Tu tem, por exemplo, o basalto, uma rocha magmática extrusiva. Só dois exemplos aqui de vários, tá certo? Tu tem, por exemplo, as rochas sedimentares, que são formadas através de pedaços de outras rochas. Um exemplo rápido, o argilito, olha o arenito, olha o calcário, olha o carvão mineral, tá certo? Que é utilizado aí na indústria para a geração de energia. E por último, tu tem as rochas metamórficas, que se transformam, né? Viram o super saiyajin das outras duas anteriores. Olha o exemplo do calcário, que é uma sedimentar, pressão e temperatura, virou super saiyajin, tu tem agora o mármore, galera, tá certo? Olha o granito que eu te citei. Tu tem um granito, magmática, virou super saiyajin, virou metamórfica, passou pelo metamorfismo, eu tenho gneiss, tá? Então vamos responder essa questão agora, tá certo? Então as transformações na superfície terrestre, conforme descritas no texto, compõem que processo geomorfológico? Ora, ele está falando de um ciclo de rochas e o texto ele fala claramente ali de rochas que são desagregadas e formadas em outras, e a gente já sabe, rochas que se desagregam e quebram e se tornam outras são rochas sedimentares. Então, a nossa resposta qual seria? Seria o ciclo sedimentar das rochas. Cara, Marcos, olha que questão que tem bastante informação. Pois é, mas agora tu vai ver, essas informações que a gente passou vão te ajudar mais a entender as próximas questões com mais tranquilidade. Respira, tu aí que está me assistindo, tu aí, tá apontando o dedo para ti. Respira, tá certo? Bora para a segunda questão? Respira, tá pronto? Então vamos lá. Olha aí, ó, questão do Enem 2018, tá? Texto motivador, nós temos uma imagem, que claramente tem uma cachoeira, mas vamos para o comando, vamos ver o que o comando pergunta. A causa da formação do curso d'água encachoeirado, tal como ilustrado na imagem, é a causa, ou seja, o que causa aquele processo. Vamos olhar esse processo muito rapidamente. Você vai perceber claramente que tu tem uma queda d'água. Então, primeira coisa para se identificar. Marcos, qual é o curso dessa água? Ela está vindo, por exemplo, do leste para o oeste? Não, porque se tu for perceber, se ela viesse do leste, ela não teria como transpor aqui, subir, né, e aí encontra a gravidade. Então, o sentido dessa água é do sentido oeste para leste, e você percebe claramente aqui uma queda d'água. E você vai perceber claramente também que na região onde tem a queda d'água, tu vai ter aí um maior grau de desagregação dessa rocha, tá certo? E quem já teve a oportunidade de banhar, por exemplo, em cachoeiras, né, vai perceber que onde justamente a água está caindo, tu tem maior, por exemplo, maior profundidade. E até a força da água ela é maior, porque na hora que ela vai bater nessas rochas, ela vai reagir, vai se movimentar e, consequentemente, vai erodir essa rocha, né, vai quebrar e vai levar muitos sedimentos para outras localidades. E ele quer justamente a causa disso, tá certo? Aí ele vai te dar várias alternativas. O que causa esse processo, Marcos? É a deposição? Vamos analisar por alternativa.
O que causa aquele processo é a deposição de fragmentos rochosos? Se tu pensar bem, galera, aqui não está havendo deposição. Aqui está havendo a leva de fragmentos. Então já foi, tá certo? Então letra A já era. Letra B, o que causa aquela situação é a circulação de águas em redemoinho. Galera, a circulação de águas em redemoinho não é o que causa esse processo. O que causa é a queda d'água aqui, né, que vai gerar força, principalmente também a resistência das rochas ao longo do processo. Já ouviu aquela frase? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Pois é isso que vai gerar esse processo aqui, tá certo? É a erosão da rocha, então não é essa cachoeira em si, já foi, né? Letra C, é a quantidade de material sólido transportado? Aí tu me pergunta, Marcos, tem material sólido transportado? Tem, cara. Mas se tu for prestar atenção, o material que está sendo transportado não é a causa desse processo, é a consequência, tá certo? E eu quero a causa, tá? Tem material transportado? Tem, mas não é a causa, é a consequência. Então a letra C, ó, também está errada. Ficamos entre a letra D e a letra E. O que causa isso? É a escavação de caldeirões pelo turbilhonamento ou a diferente resistência à erosão oferecida pelas rochas? Pensa comigo, eu quero causa, galera, tá? A escavação desses caldeirões é uma consequência dessa queda d'água, tá certo? O que vai, de fato, formar essa característica dessa imagem vai ser a resistência das rochas, tá certo? Quando expostas ao intemperismo, à erosão, vão se desagregar, principalmente onde tu tem o contato direto com a água e, consequentemente, vai gerar esses sedimentos que vão ser levados, vai gerar, por exemplo, esse redemoinho, vai gerar, por exemplo, esse encachoeiramento, tá certo? Então, por uma questão lógica, a causa desse processo é a resistência das rochas, né, que vão intemperizar com o contato da água. Então, o nosso gabarito aí, ó, é a letra E. Fechou? Precisa ter muita calma para responder, vai pensando com calma na lógica, circula os termos mais importantes. É uma questão capciosa, como a gente diz, né? Porque você poderia rapidamente analisar, isso aqui é de fato, tem relação, mas tu tem que perceber se a relação é causa ou é consequência. Fechou? Respirou. Bora responder mais uma? Bora? Vamos lá, vem comigo. Olha aí, questão do Enem 2017, texto motivador, não vou ler esse texto agora contigo, tá? Vamos analisar aqui o comando da questão. Ele diz o seguinte, ó, o texto refere-se à modelagem do relevo pelos processos naturais, tá? Que são, no caso, magmatismo, fusão, vulcanismo ou erosão, intemperismo e erosão, tectonismo ou subducção, metamorfismo ou recristalização. É um desses. Eu preciso agora identificar no texto que processo natural ele está falando, tá certo? Porque, de fato, o magmatismo ele vai afetar a superfície? Vai, mas ele afeta de uma forma, endógeno, né? A gente já falou sobre isso. Agentes da Terra que vão, abre aspas, respira bem aí, não esquece. Marcos, o nosso planeta, ele é fixo, ele é estável? Não, o nosso planeta ele está em constante transformação até hoje. Não esquece isso que eu estou te falando, tá? O nosso planeta está em constante transformação. E quem transforma o nosso planeta, a sua característica física? Dois agentes, os agentes internos e os agentes externos. Os agentes internos que vêm do interior do nosso planeta para a superfície, nós chamamos de agentes endógenos. Quem seriam eles? O magmatismo, por exemplo, o próprio vulcanismo, tá certo? O tectonismo, ou seja, todos os movimentos que acontecem abaixo, ali na crosta terrestre, ou abaixo, de baixo para cima. E do outro lado tem os agentes exógenos, tá? Exo, vem de fora, são os agentes que acontecem na superfície, galera, tá? Nós já falamos isso na aula passada. São quem? Principalmente os agentes do clima. É a chuva, é o vento, é a água, né? Por exemplo, é o calor, é o frio. Esse processo, quando os agentes do clima alteram a superfície, as rochas degradam, nós chamamos de intemperismo, que eu acabei de falar para vocês. Inclusive, se tu lembra que tu assistiu minha aula passada, eu tenho certeza que assistiu, a gente até respondeu uma questão do Enem, onde o autor ele alega que o ser humano ele já é uma força geológica, porque ele já altera a superfície da Terra, ele já é um agente exógeno. Tenha isso em mente para responder essa questão, vamos ler o texto agora, tá? Ele diz o seguinte, ó, as rochas são desagregadas e decompostas e os materiais resultantes de sua ação, tais como seixos, cascalho, areias, siltes e argilas,
são carregados e depois depositados. Ou seja, tu já sabe, galera, que o que está acontecendo é na superfície. Então, eu estou me falando aqui de um agente exógeno. Já deu para perceber, só ali tu já eliminaria algumas questões. Aí ele continua. Também, substâncias dissolvidas na água podem precipitar, ou seja, uma substância ali que é intemperizada, na evaporação da água no ciclo hidrológico, ela pode ir para as nuvens e depois precipitar a posterior, tá certo? E ele continua. Em virtude de sua atuação, quaisquer rochas, independentemente de suas características, podem ficar destacadas no relevo. Ou seja, ele está falando aí, galera, do desgaste das rochas e ele cita um elemento externo específico. Quem? A água, galera, tá certo? Então ele está falando da água. A água é um agente externo, nós estamos falando de agentes exógenos. E a água, ela é responsável pelo quê? Por um processo chamado intemperismo. Intemperismo específico, intemperismo químico, quando a rocha é quebrada pela água e a sua estrutura química também é modificada. Então o nosso gabarito aí, galera, para a gente finalizar com chave de ouro, é a letra C. O processo descrito é o intemperismo e é a erosão. Então, galerinha, um abraço a todos, Plataforma Gonçalves Dias, vamos buscar essa aprovação. Valeu! Olá, chicos e chicas, bem-vindos à classe de espanhol de hoje. Professora Leda Jane aqui na área do Preparatório PAS, o EMA, Enem. Pois é, hoje nós vamos dar continuidade àquela sequência de vídeos que nós estamos gravando para esse preparatório, para esse reforço de vocês. Bem, gente, técnicas de leitura, tá? É uma coisa que vocês precisam saber em diversas disciplinas, principalmente se tratando de prova de Enem, prova de UEMA. Por quê? São textos enormes, de qualquer que seja a disciplina, né? História, sociologia, filosofia, língua portuguesa, língua inglesa, espanhol também. Então, são textos muito extensos, com perguntas baseadas nesse texto e que vocês têm um pouco tempo para responder. Por exemplo, óbvio que vocês vão perder mais tempo na prova de português, mais tempo na prova de história, de geografia, mas se você puder agilizar alguns conteúdos, como alguns componentes curriculares, como por exemplo espanhol, é um tempo que sobra para você perder um pouquinho mais de tempo em uma outra questão, correto? Concordam comigo? Então, como é que eu vou fazer isso? Professora, se línguas é complicado, eu não tenho essa habilidade. Então, nós temos técnicas de leituras que vocês podem aplicar em qualquer texto, de qualquer idioma, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nisso hoje. Leitura de informação verbal. Então, aqui nós vamos com a professora, mas na aula não é de espanhol? Pois é, scanning, skim. Vocês já devem ter ouvido muito a professora Michele falar sobre essas técnicas de leitura. Essas técnicas de leitura também existem no espanhol, scanner, tá? Então, como interpretar textos em inglês de forma simples e objetiva? Certamente você já deve ter feito essa pergunta. Não existe uma fórmula mágica, mas saiba que existem diversas técnicas, como o scanning e o skim, que ajudam na compreensão de textos, sejam de língua inglesa ou qualquer outro idioma. Tá? Então, eu trouxe essa fala da língua inglesa porque geralmente só se fala de scan e skim partindo do inglês. Não se associa a que essas mesmas técnicas podem ser utilizadas nas outras disciplinas. Em espanhol se chama scanner, tá? Scanner, certo? Então, o scanner pode ser uma boa técnica para isso. De fato, o que realmente importa não é o nome da técnica que você vai usar, mas se você tem o hábito de se concentrar em palavras-chave. É preciso encontrar as ideias centrais do texto e não vai ficar difícil depois que você aprender as estratégias de leitura. Isso vai servir também muito para as outras disciplinas, principalmente história, geografia e língua portuguesa, que vem com textos
que você já está apreensivo por estar ali fazendo uma prova, buscando uma pontuação, e aí você se perde na leitura, você termina o primeiro parágrafo, quando você chega no segundo, você não lembra mais o que você leu no primeiro. Então, olha só o que é colocado bem aqui. Você precisa se concentrar. Então, concentrar no texto, concentrar nas palavras-chave do texto, certo? Para daí utilizar as técnicas de leitura, as estratégias de leitura e você conseguir desenvolver melhor as suas respostas das questões, tá? Que vem a seguir do texto. Vamos dar continuidade aqui. O que é scanning? O que é scanner, tá? Então, de uma forma mais ampla, eu diria que é uma varredura no texto. O verbo scan, tá? Que significa escanear, é examinar detalhadamente, codificar a mensagem das frases, selecionar o vocabulário necessário e encontrar detalhes relevantes à resposta. Para me orientar nesse scanner, tá? Nesse escaneamento, o que que eu faço? Aquele macetezinho que a gente sempre está ensinando para vocês. Lê o enunciado da questão, vê o que a questão está te pedindo e aí você vai fazer essa varredura no texto, tá? É como se vocês conhecem um scanner com certeza, tá? Vocês colocam uma folha para fazer uma cópia e aí ele passa lentamente, não parando, ele não para, ele faz isso, tá? E aí ele já imprime a cópia daquele documento. Então vocês vão fazer, passar o olho rápido, né? Um olho atento, né? É aquela leitura que a gente costuma dizer assim, passar os olhos rápidos sobre o texto, tá? É como se você fosse ler com atenção a primeira página de um jornal, fosse procurar uma palavra no dicionário ou pesquisar na internet um determinado assunto em busca de informações específicas, necessárias naquele momento, entre outros. Então, a partir do tema do texto, eu também posso fazer não só pelo enunciado da questão, mas a partir da temática, tá? O título do meu texto, ele me diz muita coisa. Então, se o título do meu texto me dá uma direção, eu vou pegar palavras, né, nessa minha leitura prévia, meu escaneamento, tá? Eu vou pegar palavras que vão me levar para aquela ideia do que o texto está falando, do que o título me chama para ver, certo? É uma outra forma também. Já o skim, tá? Por sua vez, que é o mesmo scanner, é uma estratégia que também ajuda a ler o texto mais rápido. Mas nesta técnica você precisa prestar mais atenção ao layout do texto. Olha só, título, subtítulo, acabei de falar sobre isso. Cognatos, falsos cognatos. Gente, os falsos cognatos, eles são arapucas. Pois é, são arapucas. Eles levam principalmente em espanhol, tá? Em espanhol tem muitas palavras que são muito parecidas com a língua portuguesa. A grafia é igual à da língua portuguesa, a pronúncia é igual à da língua portuguesa, mas a sua tradução não é, tá? Pastel, por exemplo, escreve pastel, pronuncia pastel, só que em português a gente pronuncia pastel, né? O L com som de U. Em espanhol a gente puxa um pouquinho o L, né? Pastel, mas significa bolo. Não significa o nosso salgado pastel lá da feira que a gente come de manhã com caldo de cana, né? Pastel, nos países hispanohablantes, significa bolo, tá? Então, são palavras que são falsos cognatos, que dependendo do texto, você se perde. Outra, muito comum, tanto nos textos quanto nas falas. Lembra que eu falei para vocês assistirem séries, né? Para trabalhar, a ouvir as palavras em espanhol, né? A sua pronúncia, a sua colocação? Pois é, rato. Rato aparece muito. Um rato. Se vem acompanhado um rato, por favor, facilmente você, se já tem uma noção, você sabe a tradução, que é um momento, por favor. Mas se você olhar essa palavra escrita, rato, sem ser, mesmo que não seja pronunciada, rato, você vai lembrar de quê? Daquele animalzinho indesejado que aparece na casa da gente, sem ser convidado, certo?
Por quê? Porque rato é momento. A tradução de rato é momento. O rato animal é raton, né? Raton em espanhol. Mas quando você não tem essa habilidade de vocabulário, você acaba se confundindo. E aí eu só citei 2 exemplos mais comuns, mas existem diversos, e você procura lá nas nossas aulas de falsos cognatos, tá? Primeiras ou últimas linhas de cada parágrafo. Informação não verbal. Aí entra uma coisa muito comum, tá? Figuras, tirinhas, anúncios, gráficos e tabelas. Gráficos, raramente aparece, eu não vi nenhuma prova em todos esses anos de espanhol que trouxesse uma questão com gráfico, tá? E nem com tabelas, mas com figurinhas, tirinhas e anúncios, ó, um monte. Você vai utilizar esse tipo de leitura em relação a gráficos e tabelas muito nas provas de geografia, nas provas de matemática, tá? Aparece bastante. De física, porém, figurinhas, tirinhas e anúncios é muito comum, tanto na prova de inglês quanto na prova de espanhol. Os cartoons são muito bem-vindos a essas provas, tá? Então, você precisa analisar a imagem. Olha lá, lembra das aulas de arte do professor Dominício, a análise de imagem, a linguagem, né, da imagem, ela te diz muita coisa. Então, isso também vai ajudar você a compreender aquele texto que está envolvido ali naquela imagem para responder as questões que vêm a seguir, certo? Aqui, por exemplo, quando você espera ser atendido em um consultório médico e fica folheando aleatoriamente uma revista, você está usando a técnica de skimming, tá? Então, de scanning. Então, você está utilizando o scanner para fazer essa leitura rápida, tá? Folheando uma revista. E aí, o que acontece? Você está lá folheando a revista, de repente aparece lá Plataforma Gonçalves Dias, uma propaganda da plataforma, né, Gonçalves Dias. E aí você, curioso, você para e vai observar as informações que tem ali, certo? É aquela história de comprar o livro pela capa. Você olha a capa, você se interessa pelo título, mas você não vai lá na orelha do livro ler o que ele está te dizendo. Aí, às vezes, você pega, chega em casa e fala, não gostei do livro. Por quê? Você não lê a orelha do livro para saber de que se tratava. Às vezes, o título, ele te prega peças também. Então, por isso é bem interessante que você utilize estratégias de leitura e realmente tente fazer a leitura do seu texto na prova. Mesmo que seja de forma rápida, tá? Mas traduzir ao pé da letra nunca é a opção correta para se fazer uma prova de Enem. Aí eu tenho aqui as dicas do scanning e do skimming, que servem também para espanhol e para as outras disciplinas, tá? Seletividade de vocabulário, fique de olho no texto, cognatos, que para nós é cognatos, tá? Que são os ajudantes, né? São aqueles conectivos, são aquelas palavrinhas que ajudam a dar sentido. Detalhes específicos e contato visual. Esse contato visual principalmente é para textos que trazem imagens, tá? Já a outra estratégia fala de leitura rápida, concentração, foco. O que eu quero descobrir naquele tema. E essa é a melhor estratégia para se utilizar, aquela dica de ler o enunciado da questão e ler o título do texto. Ideia geral do texto, os objetivos desse texto e as informações de assunto. Então, não tem mistério para você fazer uma análise textual, uma leitura de um texto a partir daí. Eu quero ler rápido, mas para que eu tenha um bom entendimento, porque não é só a leitura rápida, gente. Eu posso fazer uma leitura, um exemplo aqui bem prático. Uma passagem bíblica, tá? Então, eu pego uma passagem bíblica e passo lá o olho e aí eu começo a falar sobre essa passagem bíblica, mas eu não fui a fundo naquilo ali. Aí, às vezes, isso confunde quem está ouvindo. Para explicar uma palavra bíblica, eu preciso ter estudo para isso, ter conhecimento da palavra para poder explanar, falar e me fazer compreender. É muito comum você interpretar os sinais de Deus errado, tá certo? É mais comum do que vocês imaginam. Então, por isso, é uma leitura que você precisa ter um cuidado, uma tranquilidade, um foco,
para realmente ler e entender o que você está, o que as palavras da Bíblia querem te dizer, certo? A mesma coisa na prova do Enem, cuidado com as pegadinhas, tá? Porque às vezes você vai na pressa de querer, eu sei, passou o olho lá, fez aqui o scanner do texto, eu já sei o que quer dizer. E não volta depois para confirmar se é mesmo aquilo. Então, não vão fazendo as coisas, né, de sopetão. Façam com calma, que dá tempo. Em ambas essas técnicas, você vai naturalmente obtendo a ideia geral de cada texto, identificando o assunto e prevendo informações essenciais ao texto. No momento da prova do vestibular, você vai ler cuidadosamente todos os parágrafos, percebendo a função e a razão de haver certas palavras destacadas, ou em caixa alta, em negrito ou em itálico. Por quê, gente? Porque tem textos que vêm com palavras destacadas, tá? Professor, eu posso, na hora da prova, riscar as palavras que eu acho necessárias? Pode, tá? A prova está ali para você manusear da forma que achar melhor. Então, você faz esses destaques, porque isso vai te ajudar, se você não compreendeu de primeira, vai te ajudar a compreender com mais, ter mais foco no que você vai responder. Caixa alta, palavras destacadas podem ser negritadas, pode ser em caixa alta, que é aquela maiúscula que a gente chama, tá? No computador é caixa alta, e em itálico, que é aquela que é deitadinha também, que a gente chama por itálico no computador. Interpretação de texto nas provas de vestibular. Bem, eu tenho aqui, ler as expressões faciais dos personagens. Olha, lembra que eu falei da questão do estudo da imagem? Ler os movimentos dos personagens. Aqui eu estou falando trechos e toques que são muito importantes, às vezes fundamentais, tá? Ler os detalhes ao redor dos textos, tá? Tem propagandas, por exemplo, que ela vem com destaques embaixo, na lateral do texto, tá? Que é preciso que isso às vezes nos dá um gancho para resolver a questão. Ler em conexão ao que você já sabe, seu background, né? Seu conhecimento de vocabulário. Ler as palavras essenciais, são aquelas palavras-chave que a gente falou ainda há pouco. Ler o ambiente, é o local onde está apresentada a questão. Ler termos em destaque, como negrito, itálico e caixa alta. Ler as referências, tais como data e fonte. Ler e abusar das palavras cognatas, que são grandes facilitadoras. Ler e identificar os falsos cognatos disfarçados. Esse é um estudo que vocês têm que fazer à parte de todas as disciplinas. Ler o título, os enunciados, os comandos e achar o que se pede. Olha, quando eu falo de comandos, eu estou me referindo ao enunciado da questão. Ler e fazer deduções relacionadas ao assunto. Então, aqui eu tenho um resumo de tudo que a gente falou para trás, tá certo? Sobre uma leitura de informação verbal. Como que nós vamos fazer essa leitura de informação verbal, tá? Bem aqui eu coloquei, cadê ler? Termos em destaque como negrito. Ler um ambiente local, aqui. Ler um ambiente ou local apresentado na questão. Olha só, você vai lá no enunciado da questão e ela vai te situar o que tu queres e facilita, certo? Vamos aqui para uma questão de Enem de 2017. El vírus del papiloma humano, HPV, vocês já ouviram falar, só pela sigla vocês já sabem do que está se tratando. Também é um problema de hombres. Pois é, olha só, o texto vai falar do HPV relacionado não ao sexo feminino, não às mulheres, mas sim aos homens, porque muita gente acha que o HPV só dá em mulher, tá? Então, que é um vírus que só dá em mulher. Então, eu não vou me ficar perdendo tempo aqui com a leitura do texto em espanhol, porque nós temos a tradução dele aqui e fica mais fácil para vocês, tá? Então, aqui eu tenho, pela temática, eu já sei mais ou menos o que meu texto quer me dizer. Então, eu já vou procurar informações pontuais nesse texto. Mas eu posso vir bem aqui, ó. O texto aborda a temática do HPV, nenhum mistério. Ao discorrer sobre o contágio e a prevenção do papiloma humano, a autora informa aos leitores que esse vírus é. Então, o que é que eu vou procurar lá naquele texto?
as informações que a autora está passando para os leitores a respeito desse vírus nos homens, tá? Então, vamos fazer aqui uma leitura breve. O vírus do papiloma humano também é um problema para os homens. Para alguns homens, o papiloma vírus humano está muito distante. Esquecem que também se infectam e que, ao nos infectar, nos dão um passaporte mágico para o câncer cérvico-uterino. A segunda causa de morte entre as mulheres no México. Eu até tive que ouvir de alguns deles que é só uma pequena infecção. Pois bem, o HPV também é um problema para os homens. Não só porque espalha a infecção entre a população feminina, mas também porque esse vírus causa outros problemas de saúde em homens e mulheres, incluindo verrugas genitais e câncer de boca e garganta, que embora não são tão conhecidos ou alarmantes pela sua quantidade, como outros tipos de cancro constituem também um risco. Então, o que é que ela está informando para os autores, para os leitores? Que entre todas essas alternativas, combatido por vacinas que devem ser aplicadas tanto em mulheres quanto em homens, que tem no restante do texto, se você for procurar lá. Tá? Então, vamos conferir. Pois bem, então, ela, diante desse comentário que eu fiz, eu só li a primeira parte do texto, tá? No segundo parágrafo, ela vai colocar essas opções aqui, que está exatamente aqui, ó, devido ao exposto, academia, e bem aqui está a resposta. Então, vocês foquem na questão, no enunciado, e vão lá no texto. Aí vocês têm sucesso. Por hoje, a gente fica aqui.